E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast Entreter, o podcast que você já sabe, né? Especializado na indústria da diversão e também no segmento de festas. E ao decorrer dos episódios, eu vou trazendo convidados e especialistas para bater um papo falando desse setor, né? Então, hoje tem um convidado super especial. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo, porque fora contar a história dele, ele também vai falar de uma super tendência aí nesse mercado de festas aí, que se você ainda não conhece, vai estudar, vai buscar informação, porque eu acredito que vai revolucionar esse novo mercado, esse nosso mercado de festas, tá? Então, já fica antenado aí. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, tá? Deixe seu comentário, dê like, porque todas essas suas ações vai ajudar muito aqui no engajamento, ou seja, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, também, antes de começar esse bate-papo, gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores desse episódio. A gente tem a Bruce Entretenimento, então uma fábrica especializada aí em brinquedos para buffets, para casa de festas, parques. Então, se você procura aí um projeto personalizado, brinquedos exclusivos aí, com certeza é na Bruce que você vai encontrar. Legal? Agradecer também ao pessoal da Todo Sabor, indústria de salgados, né? Então, assados, fritos, aí quer renovar aí a tua oferta de salgados aí dentro da sua festa aí, poxa, não deixe de conhecer os salgadinhos da Todo Sabor. O pessoal da Festa Compartilhada, que é uma plataforma, um marketplace de festas, que inclusive é o tema desse episódio, então muito bacana, que vou conversar com o Valmir daqui a pouco, que vai explicar para nós o que é então essa festa compartilhada que todo mundo tem falando, todo mundo tem falado, né? Eu tenho já ouvido de diferentes lugares, diferentes fontes, mas entender como que isso acontece na prática, né? Então, agradecer essa plataforma aí que tem apoiado e acreditado no podcast. E o Safe Play, que é um software de gerenciamento de gestão para controles de brinquedotecas e espaço kids, tá? Então, se você precisa ali fazer o cadastro da criança quando ela entra, entender quanto tempo ela fica, você quer vender festas e ter esse controle de quanto entrou de dinheiro, quanto saiu, etc., né? Nada melhor do que um software, e o Safe Play aí é o melhor software aí especializado nesse segmento de brinquedotecas, tá bom? E para você que tem uma marca, tem uma empresa e que acha interessante ali, tá? Pô, por que não se tornar parceiro aqui desse nosso podcast, né? Considerando que a nossa audiência são de gestores, são de empreendedores que atuam nesse segmento de festas, da diversão. Se você quer que a sua empresa se comunique com essa galera, pô, por que não aqui fazer uma parceria conosco aqui no nosso podcast? Então, a sua marca pode estar aqui, beleza? Então, bacana isso, recados dados, vamos ao que interessa, vamos bater papo. Valmir, cara, seja muito bem-vindo ao podcast, estou muito feliz que você está aqui, né? Então, tem muita coisa bacana para falar, até mesmo desse segmento, porque você não começou ontem, né? Você, pelo menos acho que nossa amizade é nos 20 anos. Sim, e quando a gente se conheceu, você já estava atuando. Eu acho que foi até mesmo o mercado que nos aproximou, né? Aí Foi você vai entregando, porque evidentemente esse meu rostinho não denuncia isso, né? Aí você já vai entregando aí. Você vê que, fora especialista também, ele é comediante, né? Então, eu falei isso no episódio com o Marcelo. Eu falei, gente, apesar do podcast falar sobre diversão, a nossa pretensão não é ser comediante, tá? Não é divertir vocês, assim, em relação ao papo. Mas, né, se for divertido, melhor ainda. Então, Valmir, primeira pergunta, né, que eu faço para os meus convidados, e aí não poderia ser diferente com você. Já, como que você entrou aí nesse segmento? Como que você veio parar aí? Fala um pouquinho, né? Se apresenta, fale um pouquinho da sua história. Bacana, Hubert, obrigado pelo convite. Você sempre inovando, trazendo, te conheço também há muitos anos, sempre trazendo conteúdo de valor para o segmento, através de diversas iniciativas diferentes. E agora com o podcast, tenho certeza que mais uma iniciativa que vai ter muito sucesso, né? Valeu. Antes de qualquer coisa, quero me desculpar aí com você, desculpar com o público. Eu estou saindo de uma gripe forte, então minha voz está um pouquinho fora de registro.
É até um pouco desafiante estar fazendo a entrevista por conta disso, mas, como o que importa é o conteúdo, vamos em frente, né? Bom, a minha história em relação a esse universo de entretenimento, ela se deu através de uma relação com o teatro. E antes eu vou contar um pouquinho a minha jornada, né? Trajetória. A minha trajetória, o início da minha jornada profissional. E aí você vai entender um pouquinho como foi que eu cheguei no universo do entretenimento. Bom, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Meus pais, pessoas simples, trabalhadoras, né? Meu pai era motorista de táxi, minha mãe costureira. Mas em casa eles sempre tinham uma premissa que era que a partir dos 14 anos, a gente evidentemente não podia parar a escola, mas a partir dos 14 anos a gente tinha que trabalhar para ajudar em casa, né? E eu, então, estou lá na minha escola com meus amiguinhos, e um dia um amiguinho da escola me comentou que o Banco do Brasil estava fazendo seleção para o que, na época, eles chamavam uma profissão ali, menor auxiliar, que era uma espécie de office boy interno dentro do banco. Hoje chamam de pequeno aprendiz, né? Algum desses programas, né? E o bacana foi que ele pegou, ele veio me contar da possibilidade, mas já veio me dando a dica, né? Então, ele falou assim, olha, o pessoal lá do banco está selecionando, e eu falei, o que caíram lá nas perguntas e tal? Ele falou, olha, me perguntaram sobre as capitais. Então, ali, naquele primeiro momento, já fala, puxa, a gente tem que ser, nessa vida... Bom de geografia. Tem que ser esperto, enfim. E aí decorei todas as capitais, né? Qual a capital de Rondônia? Isso foi naquela época, né? Rondônia... Porto Velho. Para quem não sabe, o Hubert foi morar em Rondônia e a gente brinca com isso há bastante tempo, né? O pessoal confunde com Roraima, né? Roraima é Boa Vista e Rondônia é Porto Velho. Mas, enfim, aí o gerente, na época da agência lá do Banco do Brasil que me entrevistou, perguntou realmente todas as capitais, e eu fui dizendo, enfim. E aí, poucos meses depois, eles me chamaram para fazer parte, enfim, do programa lá do Banco do Brasil. Quando eu fiz 16 anos, existia uma prática, né, nessa profissão, né, nessa prática do banco, existia um concurso interno. Se você passasse, tivesse lá uma nota mínima dentro desse concurso, você se transformava funcionário do banco, funcionário efetivo, concursado, enfim. Então, eu passei com 16 anos nesse concurso, e aí eles meio que... Eu só podia tomar posse, né, virar funcionário, escriturário na época do Banco do Brasil com 18. Então, dos 16 aos 18, eles ficaram me preparando, já uma vez que eles sabiam que eu ia me tornar funcionário. E ali foi bacana que eu comecei a fazer muitos cursos, comecei a pegar gosto por essa questão do aprendizado corporativo, né? Então, com 18 anos, me lembro que foi um grande impacto, que eu ganhava um salário mínimo como office boy, na época, na proporção, não sei se era a mesma de hoje, mas eu assumi como escriturário com 18 anos, ganhando 10 salários mínimos. Então, imagina, um garoto naquela idade, como funcionário do banco, a família, puxa, esse está resolvido, né? Esse está com a carreira estabelecida. Bom, como entrei muito novo no banco, sempre apadrinhado, sempre essa coisa de você entrar numa instituição como essa criança. Então, consolidada, né? Sólida, né? Isso. Então, eu sempre tive pessoas acompanhando minha carreira. Isso fez com que, já com 23 anos, eu trabalhava já com um cargo que eles chamavam comissionados na superintendência do Banco do Brasil, na Avenida Paulista, né? Então, a carreira totalmente desenhada para que realmente eu fosse um executivo, enfim, de mercado do banco. Mas aí entrou essa questão que você me perguntou do entretenimento. E com 18 anos eu comecei a fazer teatro. Da onde veio o teatro é difícil dizer. Eu me lembro, a minha escola era escola estadual, precária, não tinha acesso a teatro. E eu me lembro, com cerca de 12 anos, eu fiz uma pecinha na escola, das poucas oportunidades em que a escola inteira assistiu. E na peça eu era uma velhinha e eu andava com uma lambreta. E tinha um policial e eu ficava passando, dando voltas. E toda vez eu tinha um saco grande, né, que eu carregava nessa lambreta. E o policial, então, ele abriu o saco para revistar, para saber se eu estava lá levando alguma muamba, fazendo alguma, enfim, algum contrabando. E isso se dava durante várias vezes, rodando o palco, enfim, saía de cena, entrava e sempre
o policial revistando aquela mochila e nada. Até que no final da pecinha a gente descobria que o contrabando era da motocicleta, né? Enfim, Genial, então, assim, só que eu me vi diante de 100, 200 pessoas na escola, isso eu com 12 anos assistindo e aplaudindo, né? Falei, puxa, aquilo entrou num certo imaginário, que essa magia, esse encanto do teatro. E só fui retomar isso com 18 anos, fazendo cursos, enfim, cursos profissionalizantes. E isso foi caminhando paralelamente ao banco. E o teatro ele tem um viés muito de liberdade, de muita rebeldia, muito ligado à criatividade. E o banco tem lá suas formalidades, né? Então, isso foi um pouco se chocando. Como eu te disse, eu tinha um campo bem planejado para uma carreira executiva dentro do banco, mas me chamou a atenção uma vez que eu fui chamado num curso de desenvolvimento dentro do banco, devia ter uns 20 anos, e já fazendo teatro, com uma pegada de criatividade, bastante rebeldia. E me chamou a atenção que foi um curso de um treinamento de uma semana, onde eu me destaquei muito. Mas um dos instrutores pediu, na época, para que eu fizesse a figura lá de um teatrinho dentro do treinamento de gerente. E nesse treinamento tinha um gerente. Então o instrutor pediu para que ele fizesse o papel de office boy. E ele foi categórico e se recusou. Então, no meio de um treinamento, dentro de uma instituição como essa, falou, não, eu sou gerente, eu não vou me submeter a dentro de um treinamento, fazer a figura de office boy, né? Então, aquilo foi um choque muito grande, no sentido de eu perceber, puxa, a gente aqui está lidando com uma estrutura que tem lá os seus métodos, ela é enrijecida. E para um jovem que foi picado lá na época por essa coisa da arte, da criatividade, e percebi que ali realmente entraria em choque pelos métodos, enfim, que uma instituição como essa, não sei como funciona hoje, isso faz muito tempo também, né? Na época tinha. Então, paralelamente, fui me desenvolvendo na carreira, enfim, mas com aquela insatisfação, e começou também aquela coisa do horário rígido, de cada vez mais você também ter que se comprometer a horários extra trabalho, no sentido de uma certa politicagem que acontece nesse tipo de situação. E eu fui me desgostando daquilo, e com 23 anos, realmente com um ótimo salário, onde a família toda, né, fala, puxa, esse está encaminhado. Eu entrei no programa de demissão com especificamente nada à vista. Assim, eu não tinha uma outra proposta, não tinha uma outra... Você entendia que aquilo não era o que você queria para o seu futuro, né? Mas aí, enfim, eu fazia teatro na época e enfim, o dinheiro do fundo de garantia que eu peguei, da rescisão na época... Ia te dar uma segurança por um tempinho. Me deu uma mínima segurança, mas falei, puxa, preciso começar a me virar de novo, né? Morava sozinho. E aí eu comecei a perceber que tinha alguns colegas que faziam, na época, uma coisa muito... Era muito corriqueira na época, que acontecia muito, que eram os tais dos telegramas animados. Nossa Senhora. Até hoje existe. Eu nunca mais acompanhei, mas um telegrama animado na época era isso. Você, como ator, desenvolvia um personagem qualquer e simplesmente entrava dentro de um evento, de uma festa, e fazia lá a sua apresentação, fazia... enfim, a sua sketch. Na grande maioria das vezes era para dar aniversário, era uma surpresa, feliz aniversário para alguém, ou então pregar uma peça, assim, né? Pronto, então ali eu estava num universo em que eu comecei a ter remuneração, comecei a ganhar, mas me lembro muito bem que essa coisa do empreendedorismo, eu falei lá atrás, meu pai é motorista de táxi, eu cresci ouvindo meu pai falando que patrão ele não quer ter na vida. Né? Por mais que ele tivesse lá suas dificuldades, essa cultura acabou ficando muito forte em mim. Olha, patrão, eu nunca vou ter na vida. Então, assim, o próprio sair do Banco do Brasil, quem sabe tem a ver com essa veia já de empreendedorismo, que era patrão, realmente também algo que foi se desenvolvendo em mim. E desde então, realmente, eu nunca mais tive, né? Mas precisava se virar, e aí uma agência de uma colega atriz me chamou para o primeiro trabalho. Falou, olha, você faz o primeiro telegrama animado e a gente funciona assim, você ganha 50% do valor do que eu cobro, né? Falei, legal. Fiz a primeira vez,
E na veia empreendedora fala, mas espera, por que eu não posso vender isso? Mas já sim, já na primeira contratação, né? Aí descobri os mecanismos, abri uma pequena agência, aí comecei a contratar outros atores e, de repente, me vi diante já de uma agência de entretenimento, onde eu comecei a fazer eventos, né? Depois disso, eu entrei na área infantil, fazendo também entretenimento infantil. E comecei, na época, a pensar também assim, tudo que eu recusava no banco, que era uma certa estabilidade, como empreendedor, eu também comecei a sentir o que é a vida de um empreendedor no Brasil, a instabilidade, que é os opostos, né? os Você opostos, conheceu os opostos, né? E o né? que em algum momento para mim era sonho, era fantasia, eu falava assim, puxa, agora eu entrei no mundo do empreendedorismo que é, ou eu produzo, ou eu gero receita, ou eu gero energia, né, a partir do zero, ou eu não tenho receita, né? Então, comecei também a entender mercados um pouquinho mais estáveis. E aí eu comecei a investir, na época era algo que vinha surgindo, foi o mercado de locação de brinquedos para eventos. Comecei a comprar os primeiros equipamentos, enfim. Daí comecei essa trajetória na área de entretenimento infantil, com a empresa de agência de atores e essa empresa Nesse momento, no primeiro momento, você andava os dois em paralelo. Você conseguia. Eu não deixei de fazer teatro. Tá. No teatro, eu segui uma carreira também por uma certa característica mais de rebeldia e mais de autonomia, que isso é muito presente, como eu disse, dessa história do meu pai. Eu parti para o teatro por uma linha um pouco mais complicada, e fazer teatro no Brasil ainda hoje é muito complicado. Eu conheci minha esposa no teatro, então a gente começou a desenvolver um trabalho, mas também a gente ali se via como a gente também não queria fazer nesse sentido, ser empregado no sentido de uma ideia de terceiro. Então, a ideia de ser ator de uma peça ou de um conteúdo que também não fosse ideia nossa, não fosse nosso, isso também incomodava. Então, isso gerou assim, uma satisfação para a gente, porque durante alguns anos a gente começou a desenvolver conteúdo próprio, os trabalhos eram autorais, lógico que ele foi ganhando uma repercussão na medida que a gente foi desenvolvendo, de imprensa, de público, mas numa dificuldade muito grande que é, puxa, para ser ator já de uma companhia, de você ser chamado para um trabalho aqui, outro ali, já era difícil, imagina você gerando seu próprio conteúdo. E aí, quando eu estava lá por volta dos meus 29 anos, veio o advento do nascimento, né, do meu filho, minha esposa ficou grávida, aí a estabilidade que eu tinha no banco, aí bateu forte, né? Falei, puxa, agora eu não tenho estabilidade. E com o nascimento do meu filho, a gente falou, puxa, aí decisões que a gente toma, de pegar e falar, não, vamos realmente focar no lado do empreendedor, no lado das empresas, e de fato, de lá para cá, eu me dediquei mais a essa questão do empreendedorismo. E aí, nesse tempo aí também, você trabalhou como editora, né, voltada a esse mercado de festas infantis, a revista, né, Infância e Festa, e que eu, como a gente se conhece pouco antes, se conhece nessa fase, né, quando a gente se conhece, você já tinha essa revista, mas o que a revista chamava a atenção para mim, para pessoas também que eu conversava na época, era que, diferente de outras revistas que também existiam, mas que eram muito publicitárias, né, assim, muito com foco ali na promoção dos seus anunciantes, coisa e tal, você tinha ali como editor uma preocupação muito forte com o conteúdo, né? E parte desse conteúdo era dedicado às mães, que era, digamos, o público-alvo dessas revistas, né, as famílias, mas também parte desse conteúdo era muito voltado ao setor, né? Então, naquela época, lá atrás, você, como editor, já percebia que existia também essa carência, digamos assim, desse registro assim, dessas informações e também começar a contar um pouco da história ali, né, do segmento. Sim, eu sempre fui muito ligado a conteúdo. Eu te falei que essa formação teatral, junto com a minha esposa também, talvez você se lembre, mas a gente se conheceu, quer dizer, você me conheceu antes de eu te conhecer. Porque nesse ínterim, eu com minha esposa, a gente foi desenvolvendo conteúdos, e na época com os recursos que a gente tinha, que tinha a ver com essa coisa da atividade teatral, dos jogos teatrais, dos jogos cooperativos, que era, na época, uma tendência muito grande, existe até hoje.
Então a gente começou também a desenvolver conteúdos para o segmento corporativo, né? E eu me lembro muito bem que você disse, né, que me conheceu minha esposa, num evento que a gente foi do Sesc, em que a gente foi contratado. Festival dos Jogos Cooperativos em Taubaté, né? Então, que bacana. Que a gente foi contratado para fazer lá um conteúdo ligado a jogos teatrais, ligado a jogos cooperativos. Então, a questão do conteúdo sempre acompanhou minha carreira e até hoje. Porque a minha esposa ela se desenvolveu nessa área de... ela é terapeuta, ela é coach, ela fez inúmeras formações nesse segmento e ela se desenvolveu nessa questão... Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento pessoal, profissional. E durante assim, a carreira dela, embora ela tenha sempre focado no atendimento individual, ela, por vezes, fez muitos trabalhos corporativos em que eu sempre a acompanhei na questão da formatação e aí usando também... Porque muito dessa formação dela você fez também, né? Você foi, dentro da sua disponibilidade também, acabou se tornando coach também, né? E parte dessa formação você adquiriu também junto com ela, né? Em paralelo. Sim. A gente, pela questão da rebeldia de jovem, a gente, pela formação teatral, por si só é uma área que o estudo ele é presente o tempo todo, a leitura é presente o tempo todo, mas ali não existe uma formação formal, acadêmica, né? Então, quando a gente abdicou do teatro, a bem dizer, então ela começou um desenvolvimento de carreira muito acentuado em relação a formações terapêuticas na área de corporativo, coach. Muitas delas eu fiz também. A gente foi, na área acadêmica, estudar filosofia, que é uma área do conhecimento humano que nos instigava bastante. Depois disso, ela fez mestrado na área de literatura, enfim. Mas sempre essa questão do desenvolvimento corporativo e terapêutico e ligado ao desenvolvimento humano teve presente na carreira dela o tempo todo e eu fui sempre acompanhando isso no paralelo. Então, sempre a gente foi trabalhando em paralelo essas questões. E eu me lembro que já no segmento de festas, eu já com a editora, então eu tinha essa necessidade de trazer para o segmento um certo quê de profissionalização ou de recursos corporativos que eu percebia que o segmento não buscava, né? Sempre assim, empreendedores que ficavam isolados. Porque é muito simples hoje numa empresa corporativa, você tem lá os treinamentos que seguem uma fluência natural, né? Mas, puxa, um empreendedor que monta um espaço de festa, por exemplo, monta uma empresa de entretenimento, ele fica meio que ilhado, meio que isolado, né? Então, a gente sentia muita carência nesse sentido. Então, eu já com a editora, eu conto um pouquinho em paralelo a essa experiência da editora, que foi muito exitosa, mas eu lembro da gente trazer conteúdos para dentro da edição, né, das revistas, ligados a esse tipo de conteúdo e até formações, até cursos esporádicos que a gente fazia isso já há 20 anos. Me lembro de utilizar salão de visita de festa do prédio onde a gente morava e a gente fazia os primeiros cursos onde a gente falava de empatia, falava de rapport no atendimento aos clientes, isso há 20 anos atrás. E os proprietários de espaços de festas vinham e adoravam esse tipo de conteúdo, né? Canais representacionais. Olha, você pode receber um cliente em que, de repente, ele tem uma orientação mais presente no auditivo, então você tem que focar mais nas coisas relacionadas ao que você vai dizer. Outros são mais visuais, outros são mais sinestésicos, então é o que ele vai sentir que vai ser o importante relacionado à venda que você estiver fazendo. Então a gente trazia já esses conteúdos há 20 anos. E assim, voltando um pouquinho mais no tempo, eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente que quando a gente fala em publicidade, logo já remete ao marketing digital, né? Mas eu queria que você ilustrasse um pouquinho como editor, como que era o processo de produção de uma revista impressa. Então, qual era o primeiro passo? E lógico, né? A revista era um negócio, era um modelo de negócio, então era muito importante que ela desse lucro, né? E essa fonte de receita dessas revistas vinham
principalmente dos anunciantes, né? E no caso que era uma revista segmentada, especializada nesse segmento de festas infantis, eram anunciantes que de alguma forma prestavam um tipo de serviço ou produtos para essa área. Como que era ali o seu dia a dia na revista? As revistas, se eu não me engano, eram bimestrais, né? Ou trimestrais. E assim, primeira coisa a fazer, até depois a distribuição. Conta um pouquinho para nós dessa história, assim, para quem não pegou esse tempo, que já é a galera do marketing digital, às vezes não tem nem ideia de como era a produção de uma revista, de quanto trabalho isso dava, né? Bom, a revista eu fechei a editora em 2016. Eu abri a editora por volta de 2001, né? Então, assim, a revista era um sonho de consumo das mães, porque a gente tinha na revista as tendências todas do mercado. E eram muitas fotos também, né? Sim. Muitas imagens, fotos com um papel, impressão fotográfica, Sim. era uma revista bonita, né? Sim, sim. A revista, eu brinco, assim, e você mesmo fala, esse mercado de festas infantis, ele não acontece, não existe paralelo no mundo. Não existe buffets infantis nesse formato no mundo, né? Eu até brinco que uma das minhas edições deve ter sido a maior revista relacionada ao mercado de festas infantis do mundo. Com certeza. Porque num determinado momento eu lembro que a gente chegou a uma edição específica com 236 páginas e cerca de 200 anunciantes. Né? Eram verdadeiros catálogos. Né? Ela tinha anúncios menores de 1/4 de página, então por página às vezes a gente tinha 4 anúncios. Ela trazia também as matérias com conteúdos, mas imagina, não deixava de ser um catálogo. Você imagina uma revista com 236 páginas em que a mãe ia passando página a página e vendo tendências e vendo os espaços. E elas chegavam, as revistas eram distribuídas dentro das lojas PB Kids. Então aquelas mães... Lojas de brinquedos, né? A loja adorava, porque ela nos contava na época que as mães iam à loja procurar a revista, gerando tráfego dentro das lojas, né? Tráfego, enfim. Então, assim, as mães pegavam aquele catálogo e ficavam folheando e sonhando e com aqueles fornecedores. Porque anunciantes você tinha, fornecedores para esse mercado de festas infantis. Você tinha principalmente os buffets infantis, as casas de festas, você tinha empresas de decoração, você tinha empresas, artistas, né, que faziam shows de mágico, de palhaço, empresas dessas que atuavam com recreação também, locação de brinquedos, lembrancinhas. De alguma forma, todos esses fornecedores que ainda existem até hoje, direcionados ao mercado, anunciavam na revista e acredito que era o principal canal de comunicação, né, onde que trazia mais resultado para eles também. Sim, né? Todo o ecossistema de festas cabia ali dentro. E dentro disso, evidentemente, as matérias eram o que traziam uma autoridade extra. Então, a gente, por exemplo, um buffet infantil que pudesse estar na capa da revista. Eu me lembro que a gente tinha reserva de edição para 6, 7 edições. Então, eram empresas que entravam na fila para poder ser a capa da revista, porque aquilo era um status muito grande. Né? Assim como as matérias. Puxa, então um espaço de festa era ali representado dentro de uma matéria, e a revista transferindo toda a autoridade. E também eu lembro que, como a sua revista em especial, ela conversava muito bem também com os fornecedores, né? Tinha muitos anúncios também de fabricantes, né? Fabricantes de brinquedos também. Então, era interessante porque muita gente que estava em fase de abrir um negócio, por exemplo, abrir um buffet, uma casa de festa, se utilizava até mesmo do conteúdo da revista ali, né, e dos contatos ali dos fornecedores até para começar essa ideia e viabilizar esse projeto, né? Sim, isso é muito importante. Isso deu uma deixa para a gente. A revista, ela é o público e o intuito, né, o objetivo da revista era o público final. Mas, evidentemente, uma pessoa que abria um espaço de festa, começava a folhear aquilo, imagina, aquilo era um catálogo com inúmeros cases, né? E aí, de repente, a pessoa que queria entrar naquele mercado falava, puxa, olha, existe isso, existe aquilo. E referências, né? Eu lembro que nas minhas consultorias, eu levava as revistas para mostrar referência para os clientes que estavam em fase de abrir buffet do que poderia existir de possibilidades, né? Então, eu lembro de um cliente meu que, em Brasília, a gente até teve contato com eles agora recentemente, que depois de 5 anos, 5, 6 anos depois, ele já aberto em operação, mas eu lembro que quando eu fui fazer uma visita técnica para analisar o imóvel, se existia viabilidade ou não de ser um buffet infantil naquele imóvel,
eles já tinham uma ideia muito clara do conceito do buffet, que iam ser brinquedos eletrônicos, esse estilo parque, coisa e tal. E conhecendo ali o imóvel, vendo que estava num lugar muito natural, com muita natureza, muitas árvores, gramado, um lago e etc., eu mostrei as referências para eles de buffets alternativos, né? Dessa proposta que existe dos buffets sem eletrônicos e tal, e mostrei a partir das revistas. Né? Então eu abri as revistas ali e falei, olha esse buffet aqui, ó, tá vendo que tem uma proposta mais alternativa, não tem essa questão dos brinquedos eletrônicos e usa até essa questão do não eletrônicos como um diferencial. Vocês não acham que tem a ver com vocês, que não combina com o conceito de vocês? Pô, e legal, os clientes gostaram da ideia, assumiram e hoje estão dentro desse conceito e estão super satisfeitos. Mas você vê, né? Não é o conceito ali que um conceito faz mais sucesso que outros, não é isso, mas naquele imóvel especial onde eles queriam abrir, essa questão da natureza destacava muito mais, né? Então, se você conseguisse ter ali um conceito que tivesse sinergia ali com o entorno, o imóvel, seria mais legal. Então, isso é bacana. As revistas, elas ilustravam muito bem essa questão das referências, né? Sim, daí a gente também teve um viés bastante acentuado, que era a questão da profissionalização do segmento. E justamente para as pessoas que estavam chegando no segmento. Então, te falei lá há 20 anos, em que a gente recebia no salão do prédio, junto com a minha esposa, já trazendo essa parte de treinamento para o segmento. Então, isso foi também sendo desenvolvido dentro da editora. Né? Na editora eu tinha vários produtos, enfim, segmentados de diversos setores. Fizemos, na época, guia de buffets infantis, guias de acampamentos, guias de hotéis de lazer, enfim. Mas essa questão do treinamento do profissional dentro do segmento, a gente começou a atuar bastante fortemente. Então, me lembro de uma iniciativa da gente, que até precedeu o seminário mesmo que você desenvolve hoje, que foi o que a gente chamava na época de Congresso de Buffets Infantis. Isso. Então, cheguei a fazer edições em shopping aqui em São Paulo, com expositores, fabricantes, onde a gente alugava lá 2 auditórios ou 3 e trazia conteúdos, referências de mercado. Você chegou a palestrar nesses eventos, né? Você mesmo foi fonte de matérias dentro da editora, trazendo conteúdos profissionais. Nossa, me ajudou bastante, gente, porque não existia essa questão do marketing digital como existe hoje. Tá, então, assim, os profissionais tinham sites ali, as redes sociais não eram utilizadas como vitrine, como hoje são, né? Vitrines publicitárias, redes sociais, realmente elas cumpriam mais o papel delas, que era essa coisa da conexão, né? Então, basicamente, sobravam sites, né? Mas, assim, para as pessoas chegarem até o seu site, normalmente elas te achavam por meio desses veículos impressos ainda, né? Então, poxa, para mim a revista foi fundamental, foi determinante, assim, principalmente nesse meu começo. Eu brinco com o Hubert, ó, sou um dos responsáveis, vocês me desculpem, né? Pela existência profissional aqui do Hubert, então vocês me desculpem, né? Não, e realmente sou muito grato, me ajudou bastante porque na época era o veículo que mais tinha audiência dentro desse nosso segmento, né? Agora com tudo assim, sempre eu tive um olhar como empreendedor de entender ecossistema, tentar ajudar o ecossistema. Então, mesmo com a editora, a gente sempre manteve essas atividades paralelas, de treinamentos, congressos, enfim. E aí eu acho que o nosso papo agora começa então a entrar no assunto que eu quero que eu te convidei para vir falar aqui, né? Que é principalmente da plataforma Festas Compartilhadas, mas eu acho que começa lá atrás, porque quando a questão da internet, né, começa a ter uma força muito maior na publicidade, a sua editora começa a ter um braço também para o online. Né? Eu lembro que em determinado momento, antes ali do encerramento, você tinha ali o impresso, né, mas um online. Naquela época você percebeu que realmente o online ia dominar como hoje domina? O que você pensava na época, assim, em relação ao online? É importante dizer assim que realmente assim, quando a gente fechou a editora, eu sempre acredito numa história em relação ao empreendedorismo que eu ouvi de um empreendedor, que é o seguinte: ele dizia na época, é melhor você estar num negócio pequeno, mas que tem influência e está em ascensão, do que você estar num negócio grande em decadência. Né? Então aquilo é alguma coisa, aquilo me bateu muito forte na época.
Porque, aparentemente, você pode pensar, puxa, eu estou aqui com uma estrutura bacana, né? A gente tinha editora, tinha os produtos. Dentro da nossa editora, a gente tinha um auditório onde a gente recebia os cursos, onde, para você ter uma ideia, como eu acredito nessa questão do ecossistema, a gente fomentou, na época, a abertura, o início da Associação dos Bufês Infantis aqui em São Paulo, que era chamada SEB. Então, sempre envolvido com essas situações. Mas, de um certo momento, eu comecei a olhar para aquele negócio e falar, puxa, eu tenho uma empresa aqui bacana, mas num segmento em declínio. Que era a publicidade impressa, né? E não só no teu segmento, como em todos. Isso se via nas bancas, os jornais impressos cada vez menores, as revistas, essas famosas de circulação também cada vez com menos páginas, né? A mídia impressa realmente, porque é mais cara ali para o investidor, né? Para o anunciante, né? Só esse custo de gráfica, de logística, etc. Então, a mídia impressa, acho que do mundo todo, né? E ela tem um aspecto que as pessoas não se atentavam tanto na época, mas que no mercado publicitário virou fundamental, que é a questão da metrificação. Então, o online, ele trouxe para o anunciante a possibilidade de saber exatamente onde ele põe o dinheiro e o que dá mais resultado, o que dá resultado que e quanto ele gasta por cada ação específica. Então, quando a gente fala que o papel, né, o mercado impresso foi decaindo, a gente está falando aí do surgimento do Google, do Facebook, né? A gente está falando de empresas que começaram a tratar a publicidade de maneira muito metrificável, que é, olha, gaste aqui comigo R$1 e saiba exatamente o que esse R$1 te converte. Então, ele vai te converter em cliques, ele vai te converter em conversões específicas, e a gente começou a olhar para um negócio que é assim, puxa, de repente tem um cliente que ali anuncia uma verba considerável dentro do produto impresso, 2 páginas na época, grandes empresas, 4 páginas, né? Eu falo grandes empresas relativizando o nosso mercado, mas... Sim. E de repente fala, puxa, mas tá bom, esse investimento, como que realmente eu metrifico, né? A gente sabe que a revista, num certo momento, era referência, as mães chegavam com elas na mão, carregando a revista dentro do espaço de festa. Mas, de alguma maneira... você tem um intangível lá que é assim, puxa, uma publicação vai passando de mão em mão, mas como eu provo isso? Né? E outra coisa que começou a acontecer com o surgimento do online é a preocupação também do politicamente correto que o mercado foi adquirindo, que é, puxa, Valmir, olha, não é mais legal investir em papel. Estou falando de uma revista que tinha 20 mil exemplares, 200 páginas, né? Então, a gente, num certo momento, as empresas começaram a falar, puxa, será que é bacana? Você mesmo está dizendo de espaços que começaram a surgir com certo caráter mais alternativo. A conscientização, né? Em relação a... Não, e aí a pessoa pega, a empresa pega e fala, puxa, eu tenho um conceito mais educativo, mais ecológico dentro do meu espaço e vou anunciar numa revista que está para ela ser impressa aí, estão derrubando quantas árvores. E o online, naquela época, eu acho que para você foi um desafio, porque era aprender a dirigir com o carro andando, né? Eu nunca acreditei no online, no meu formato, no formato que a gente tinha de publicidade, com o nível de receita que a gente tinha, eu não achava que era viável para o online. Como, na verdade, até hoje se mostrou que não. Gente, não existem portais no segmento hoje de entretenimento de festas que sejam significativos no sentido de relevância enquanto empresa. Existe um ou outro que vai lá e é a espécie de catálogo online que eu tinha na época, no impresso, porque, evidentemente, a gente entrou no mercado online e ele era um suporte para a editora na época, mas eu não sentia que aquilo ia ser relevante no sentido do que foi a editora, né? A ponto de a gente realmente ter representatividade, ter verba para fazer festas no segmento, para fazer encontros do segmento. Então, ali existia uma representatividade, uma autoridade, né? Quando a decisão do fechamento da editora, realmente eu achava que no online eu não teria esse espaço. Então, o que aconteceu foi que houve realmente uma ruptura com o segmento. Quando fechei a editora, imagina, eu cheguei... junto com a editora, paralelamente, fui sócio de 3 casas de festa simultaneamente, empresas do segmento. Quando eu fechei a editora, eu tomei uma decisão de um novo ciclo, assim, quando lá atrás também decidi, falei, não, eu vou entrar num outro ciclo de aprendizado, de vida profissional, e acabei me retirando do segmento,
né? E aí, nesse tempo, você acabou, né, contribuindo, ajudando ali a sua esposa num trabalho online, né? E aí você mergulhou de cabeça, assim, para entender o que, que é esse mundo do marketing digital, né? Então, desenvolvendo ali um trabalho com ela, mas essa questão dos cursos online, essa questão de gravação, criação de texto, principalmente conteúdo de texto, coisa e tal. E aí a pergunta é, né, toda essa experiência que você adquiriu ao longo desses anos, desse tempo, trabalhando em conjunto com a tua esposa, foi ali importante e determinante porque hoje a gente entrar nesse assunto de hoje, que é a plataforma do Festa Compartilhada? Porque aí se você já quiser emendar já o quanto que essa experiência foi fundamental para então dar um insight ali e falar, poxa, vamos fazer a plataforma, né? Sim, bacana. Assim, é muito importante como conceito a gente entender a importância do que se diz, né? Eventualmente, a gente ouve esse conceito dos períodos sabáticos, né? Então, meio que eu posso dizer assim, que do segmento de entretenimento, de festas, de eventos, eu tirei um período sabático e comecei a estudar essa questão do marketing digital, fiz várias formações de marketing digital, de copyright, e realmente mergulhei muito forte nesse segmento. Copyright, para quem não sabe, gente, é principalmente esse texto que a gente lê dentro das propagandas, né? Então, precisam ser, na grande maioria, textos atrativos, né? Que prenda a atenção ali do espectador, do leitor, etc. Então, existe toda uma ciência por trás da escolha das palavras, da forma como essas palavras são redigidas, né? E aí essa ciência, digamos assim, a gente estuda de copyright, né? Isso, exatamente. E tive essa oportunidade num trabalho paralelo, minha esposa sempre com essa carreira dela de, eventualmente, treinamentos corporativos, no atendimento a consultório no individual, mas também entrou nesse universo dos conteúdos online, dos cursos online. Então, a gente desenvolveu alguns produtos e foi uma grande escola, né? Eu falo, foi já uma outra faculdade no sentido de realmente interagir e mergulhar nesse universo do marketing digital. Então, bacana, não pensava mais nesse universo específico do entretenimento. Até porque um dos conceitos do marketing digital que ficaram muito presentes em mim é a questão da escalabilidade de um certo produto, né? Então, quando a gente pensa assim... Era difícil enxergar isso no que o momento se mostrava, em termos de oportunidade de negócio, modelos de negócio desse setor, né? Sim. Então, uma própria casa de festa hoje, né? A gente pensa, é um empreendimento muito bacana, mas se eu quiser escalar, né? Se eu tiver com uma casa de festa hoje que fatura bem, e eu quiser escalar, quiser me desenvolver como empreendedor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fisicamente abrir uma segunda unidade. E aí com isso também traz mais riscos também, né? Numa situação de uma crise econômica, onde você tem recessão, coisa e tal, aí você tem as despesas fixas, muito do que a gente percebeu na pandemia, né? Que uma coisa que foi grande responsável por fechamento, infelizmente, de muitas casas de festa durante a pandemia foi a despesa fixa, né? Que enquanto que as receitas pararam, as despesas fixas não pararam. E aí é isso, né? Para, digamos, crescer em termos de volume de faturamento, coisa e tal, obrigatoriamente precisava se crescer de forma física. E aí, com isso, trazia um risco também que às vezes não eram todos os empreendedores que estavam dispostos a investir, né? E aí comecei a ficar encantado com esse conceito do escalável. Então, né, para dar um exemplo do que é o universo dos cursos online, do digital, você tem lá todo um trabalho em fazer, por exemplo, um conteúdo digital, tudo bem, fisicamente aquilo te ocupa tempo, né? É algo que você formata ali fisicamente, um curso, mas de repente você se vê numa situação que é assim, através do marketing digital, aquilo está pronto e você começa a vender login e senha. E aí eu te pergunto, qual que é o limite, né, de escalabilidade de um produto desse? É tão maravilhoso que eu te falo assim, porque eu tenho alguns produtos digitais e é maravilhoso você estar dormindo, aí no dia seguinte você acorda, abre o teu e-mail, tem lá 4, 5 vendas. Pô, que maravilhoso, né? Porque não é questão física, etc. Ali você precisa da tua presença, da tua disponibilidade. E quando você tem esses produtos digitais, etc., você pode vender até quando você está dormindo, enquanto você está viajando, enquanto você está ali no almoço de família, no domingo passeando. E de repente se faz venda, né? Então isso, né, eu fui picado lá atrás por a questão do teatro, depois eventos, entretenimento, e de uma certa maneira, assim, eu fico feliz porque também
Hoje em dia a gente tem muito presente esse conceito do profissional que vai se reinventando, e hoje até isso é qualidade no sentido de ele funcionaria como uma certa habilidade, que é você tendo resiliência, flexibilidade na sua carreira. Fala, puxa, eu fui picado por essa questão que é falar assim, o mundo digital, o mundo do marketing digital, ele te possibilita isso, ele te possibilita escala, né? Comecei a estudar também essa questão das startups, porque a startup, para quem não sabe, ela é uma empresa ligada à tecnologia e que ela tem conceito na origem também de você, através da tecnologia, poder fazer uma escala desse produto mais rapidamente do que uma empresa convencional consegue, né? Então, puxa, o que é esse universo de startup? Comecei a estudar tudo isso aí, né? Aí, paralelamente, como a gente, esse universo de entretenimento, eventos, o próprio segmento de festa nunca saiu né, de um jeito completo dentro de mim. Um amigo do setor de cerca também de 20 anos, que sempre foi meu parceiro nas iniciativas da editora e meu anunciante na editora, que é o Marcelo Golfieri, que ele é proprietário da rede de bufês Catavento. E quem quiser conhecer um pouquinho da história do Marcelo Golfieri, assiste o episódio número 1 aqui desse nosso podcast Entreter, episódio número 1, Marcelo Golfieri, você vai conhecer um pouquinho da história dele e como surgem os bufês infantis no Brasil, que eu acho que isso é um assunto que muita gente tem curiosidade, né? Bacana. Então, assim, o Marcelo, na veia de empreendedor dele também, a vida toda, e ele contou a história muito bacana, né? Assisti o podcast, gostei muito, parabéns, Marcelo. Não vai ser tão bom como esse, mas... mas, enfim... então, enfim, o Marcelo um dia me manda num vídeo uma tentativa de uma iniciativa que ele teve, de uma sacada genial que ele teve, que é pegar, de uma certa maneira, remodelar, né, esse segmento de festas infantis relacionado a espaços de festas, né, do que seria usual do que ele funciona até hoje, que é a chamada festa compartilhada, né? Ele chegou lá, já atrás, montar um dos espaços de festa que ele tem, ele já chegou a montar com um parque separado do que seria o espaço dos convidados. E, na época, ele já teve a sacada de fazer 2 espaços separados, como se fossem ali 2 salões, 2 aquários ali, já pensando em receber, dentro de uma festa, mais de um grupo no mesmo horário, no mesmo dia, no mesmo local, na chamada festa compartilhada. Quando ele trouxe essa iniciativa no começo... E tudo que é novo, que gera disruptura, ela tem evidentemente, uma certa resistência, uma certa dificuldade. E naquela época não existia tão fortemente como existe hoje o conceito da economia colaborativa, né? Não existia, por exemplo, o Airbnb, onde você pega um imóvel seu e divide esse imóvel através da tecnologia para que outras pessoas utilizem. E imagina, você como anfitrião daquele espaço, você durante o ano você tem uma fonte de receita e você tem lá a pessoa que utiliza o espaço, né, se beneficiando de custos mais acessíveis, alocações muito bacanas. Acaba sendo bom para todo mundo, né? Que é um conceito da tecnologia, das startups, que é resolver dores, resolver problemas. E quando você tem uma startup que resolve o problema dos 2 lados, isso é um certo achado, né? É uma certa busca que se tem nesse universo para que você pegar e fala, puxa, sua empresa resolve problemas. E aí o Marcelo veio com uma dor. Tem uma ideia, é legal, é bom para mim como investidor, como empreendedor, né? É bom ali para mim como proprietário do buffet, porque de alguma forma eu aumento a minha potencialidade de ganhos, né? Mas ele tinha ali uma dificuldade, principalmente, acredito, em convencer mais pessoas e encontrar talvez essas pessoas a fim de consumir esse tipo de serviço. E aí é onde entra você. Olha, o fantástico é que quando a gente se reencontra, né, de novo, diante de uma velha amizade, ele já veio com a dor e com a solução também. Porque eu te disse que lá atrás ele teve dificuldades do conceito. Mas, com essa questão da abertura da economia colaborativa e de exemplos como Airbnb ou Uber e outras empresas... Que eram negócios que já estavam rodando, trazendo conceito, ele começou a testar de novo o modelo. E aí começou a ter uma aceitação maior.
E nisso chamou a atenção da imprensa com diversas matérias, e uma delas, no programa da Ana Maria Braga, uma matéria de 8 minutos, falando o Louro José, né, o saudoso Louro saudoso. José, fazendo piadas e gostando, achando mal barato. Isso, a Ana Maria Braga recomendando a atividade. Inclusive eu vou botar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, bacana. Então vale muito a pena assistir. Muito bacana. E aí ele me manda essa matéria. Ele já vinha me alimentando de informações da festa compartilhada. Aí, de uma certa maneira, quando me chega essa matéria, eu penso, puxa, eu tenho aquele olhar de escalabilidade que eu não via mais na editora. Eu falei, puxa, aqui tem algo que pode ser escalável. Se for bom para o buffet, né, para o espaço de festa do Marcelo, para o Catavento, ele tem que ser bom para os espaços de festa no Brasil. Sim. Então, aqui cabe uma plataforma. Eu que já não pensava a curto prazo, quem sabe talvez nem a entrar mais nesse segmento, falo, não. Então, aqui tem uma oportunidade de escalabilidade. E falo para o Marcelo, falo, olha, Marcelo, aqui então, conta um pouco para ele da minha nova jornada, enfim. E ele, de alguma maneira, disse que já intuía isso também. Falava, olha, também já imaginava algo no sentido de escalar a ideia. Então, aí, juntou a fome com a vontade de comer, a gente fala, vamos montar. Vocês lembram dessa primeira reunião? Como que foi? Onde foi? Quanto tempo durou? Foi num restaurante, foi num almoço. Vamos almoçar, Marcelo? E nesse dia eu levei para ele o esqueleto do que eu imaginava, do que seria essa plataforma. Ele também casou com algumas ideias que ele tinha, a gente decidiu fazer. E aí eu digo assim, lembra que eu te disse lá da editora que em algum momento começou a faltar fluência no negócio? Porque né, um cliente, de alguma maneira, pega e te fala, olha, mas o papel já não é tão bacana. Aí você fala, olha, aqui já não está tendo mais fluência. E esse projeto, desde quando a gente iniciou, aconteceu o contrário. Aconteceu uma fluência muito, muito bacana. Então, te contar aí que, no sentido desse universo de startups e da fluência, a gente se junta em agosto de 2019 com a ideia. Sim. Né? Quando foi outubro de 2019, a gente inscreve essa ideia num concurso, num programa do Sebrae para empreendedores, aqui na Feira dos Empreendedores em São Paulo, do Sebrae, com cerca de 200 startups. E aí vou eu e o Marcelo, e aí tem a resiliência, tem a reconstrução, que o conhecimento ele traz isso. Ele te coloca num lugar, se você está aberto ao conhecimento, ele te coloca num lugar de eterna reconstrução, de eterna flexibilidade. Olha que eu te falei de algo que me incomodou lá com 20 anos, num curso do Banco do Brasil, onde um gerente não aceitou a fazer o papel lá de um cargo subordinado, porque ele não se aceitava se desconstruir. E a minha carreira ligada a teatro, a minha carreira ligada ao empreendedorismo, ela foi inteira de reconstrução. E aí a gente se vê, eu e o Marcelo, com, na época, quase 50 anos os dois, entrando num programa de startups com o Sebrae. É um modelo que, de alguma forma, na maioria se vê jovens. Né? Recém-informados, até pessoal em fase ainda de graduação, né? Sim. Mas é uma outra vibe, uma outra galerinha, né? Sim, e aí a gente se vê os dois, já com história no mercado de empreendedorismo, enfim, se vê os dois no meio de sessões do Sebrae, junto com esses jovens, de aprendizado. Para construir os pitches, né? Para construir os pitches, não deixando de ser uma certa seleção, porque ali eles tinham 200 empresas e tinham que selecionar 10, porque seria esse evento no Sebrae. E aí vocês apresentariam esse pitch no meio desse evento. Os selecionados, aí para um júri com nomes do empreendedorismo renomado para escolherem lá uma startup no dia. Lembro que estava o Thales Gomes, o cara da Sigu, outros grandes empreendedores. Que eram, assim, jurados com experiência prática, que já fizeram aquilo que vocês queriam fazer em termos de escalabilidade, eles já tinham feito, né? Sim, o cara que trouxe a RAP para o Brasil, o cara que montou a Vtex, eram empresas de referência desse mercado. Então, enfim, aí a gente se viu nessa coisa da desconstrução, passando por etapa no Sebrae, cada pitch, cada treinamento, e daqui a pouco de 200 empresas foram ficando 100, foram ficando 50, e a gente falou,
né? A gente brinca, puxa, os dois tiozões aqui, não, tiozão das startups. Não estão indo mal, né? Não estão indo mal. E no final a gente foi selecionado eram as 10 finalistas, né, no setor de inovação dentro do Sebrae, para apresentar isso num grande palco, com um grande público dentro do Sebrae. E a gente teve a agradável surpresa, e não que a gente também não tenha lutado por isso, esperado isso, de ter ganhado o primeiro lugar em inovação com chancela do Sebrae. Né? Sensacional. Então, assim, falando, puxa, da ideia em agosto da plataforma, porque aí, ali já foi mostrado o conceito da festa compartilhada através de uma plataforma com conceito de escalabilidade. E aí falou, puxa, aqui já é um grande indício de fluência, né? Disso, quando deu fevereiro de 20, a gente participou também de um processo seletivo para uma empresa que é uma grande empresa que fazia ali atuando na área de energia, e ele tinha lá um hub, uma iniciativa para empresas de inovação. E também num concurso, enfim, lá numa escolha deles entre 200 empresas, escolhendo 4 empresas para que eles acompanhassem mais de perto esse produto, nessa startup, do que eles chamam de incubação. Então, fomos escolhidos entre as 4 e durante 2020 a gente foi o que se chama incubado por essa empresa, com diversos profissionais de diversos segmentos, para a gente montar a estrutura do que é hoje a nossa plataforma. Quando foi em 21, dessas 4 empresas, escolheram apenas uma para eles realizarem, de fato, investimento. Criaram um valor de mercado para a gente, embora a gente ainda não tivesse faturado R$1 na época, um valor de mercado bastante relevante. E aí eles fizeram a primeira aquisição de uma parte da empresa, de 10%, investindo na plataforma. E agora, em 2022, em março, fizeram uma nova aquisição, um novo investimento. E agora a gente realmente começou a rodar a plataforma. E aí, como que está hoje, então, a plataforma? Hoje, quem entra lá no site, né, o festacompartilhada.com.br, o que já encontra, o que já existe assim, em termos de negócio em andamento? Então, é importante dizer, quando a gente fala da ideia 2019, não seria tão normal a gente dizer, puxa, a gente começou a operação agora em 22. É importante dizer que nesse período veio a pandemia. Né? Que, em termos de parou total a operação, mas a construção ali da empresa ali, vocês não pararam, né? Simplesmente a gente não conseguiu operar. A gente passou esses 2 anos de pandemia, a gente desenvolvendo conceitos, desenvolvendo tecnologicamente a plataforma. Aí entrou mais uma situação de resiliência, que era, imagina o Marcelo no meio do empreendimento dele, diversas unidades, espaços de festas, e a franquia toda simplesmente fechada. Né? E a gente, enquanto plataforma, também não podendo operar. Isso nos deu um tempo de desenvolver frentes, o que a gente chama hoje frentes dentro da plataforma, que são serviços que a gente tem colocado para o segmento, e são serviços que a gente acha que é o futuro do segmento. Né? E dentro de tecnologia e de estudar esse mercado, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Quando eu olho, por exemplo, para esse mercado da hotelaria, né, que não está tão longe da gente, e que a gente tem esse grande player tecnológico que é o Airbnb, ele foi criado por 2 jovens americanos que começaram, de faculdade, para conseguirem uma verba extra, começaram a alugar a sua própria casa, um quarto, né, uma sala dentro da sua casa, com a experiência da locação e do café da manhã. Né? Isso para gerar uma certa renda e para quem, na época, não tinha dinheiro para ficar hospedado no hotel. A plataforma, como é de praxe dessas plataformas de tecnologia, se desenvolveu rapidamente, mas em algum momento chegou no setor hoteleiro. Falou, olha, estamos aqui, vocês querem investir nisso? E o setor se negou, porque olhou naquilo um concorrente. Né? E virou o que é hoje se chama a empresa avaliada em mais de 100 bilhões de dólares, enfim. Então eu comecei a olhar, e o Marcelo, como empreendedor, começou a olhar para esse segmento e falar assim, ele requer automação, ele requer tecnologia, é o futuro desse segmento, ele requer novas soluções. E a gente vai esperar quem? 2 jovens do setor de tecnologia, enfim, trazerem esse conceito para o segmento? Não, vamos a gente propor. Né? Então, dentro disso, a gente pensa na plataforma como revolução no sentido de
de mexer com o que hoje o que a gente também diz, mais rígido dentro do que é a oferta desses serviços. Então, nesse sentido, a gente vai flexibilizando, e aí a gente foi desenvolvendo várias soluções que, aí no conceito de dor e solução, tanto atendam o consumidor final, como também gerem valor para as empresas e espaços de festas, enfim, empresas do segmento. Então, hoje, a plataforma ela trouxe o conceito da festa compartilhada, eu vou te explicar o que é, e mais alguns conceitos, e ainda está aberta para novas soluções, né? É uma plataforma que a gente hoje chama Hub, é um hub de festas, de entretenimento, e que ainda cabe em novas soluções. A nossa audiência aqui do podcast é muito mais voltado ali, né, para o dono de casa de festa ali, né, o gestor de um buffet infantil, de um parque, uma brinquedoteca, do que propriamente a mãe, o cliente final, né? Então, eu acho que a pergunta que todos devem estar fazendo enquanto assistem aqui o podcast é: quais seriam as vantagens, por exemplo, eu como gestor, como dono de buffet infantil, de adotar esse modelo, por exemplo, de festa compartilhada dentro do meu espaço? Bacana. Então, vamos lá. Uma das principais dores que o Marcelo sentiu na época como empreendedor é que uma das unidades dele, por exemplo, tem cerca de 300 lugares. E nesse modelo de festa, em espaço de festa, é muito comum o contrato da festa exclusiva, do que se chama festa exclusiva, para 50 convidados. Então, não é comum, por exemplo, no modelo que existe hoje, ele simplesmente fechar uma festa, lá, um contrato, para um contratante. É legítimo, para 50 convidados, e ele se vê num espaço que cabe em 300. Então, ele fala, puxa, eu sou um avião que decola com 20% dos assentos vendidos. Isso, em outros setores, é inadmissível. E no setor do mercado de festa é um tabu muito grande. Não, o modelo é assim, sempre existiu assim, e não há espaço para mudança. E aí, a gente que vem acompanhando, aí você vem acompanhando a evolução desse mercado como um todo, e olhando hoje de fora, a gente começa a perceber incongruências no sentido do empreendedorismo, do negócio mesmo, do modelo de negócio. É uma situação incongruente, insustentável, que é assim: olha, eu tenho um espaço de festa físico, invisto nele, gasto 500, 600, R$1 milhão, começo a fazer festas para 50 pessoas, quando bate lá na minha agenda, porque os dias são escassos, eu consigo fazer 20, 25 festas, quando faço muito sucesso, 30 festas no mês, muitas vezes festas pequenas, e aí preciso abrir uma segunda unidade. Então, a gente acompanhou isso no mercado, que os empreendedores começaram a montar a primeira, segunda, terceira, quinta, 10ª unidade. Mas sem observar o fato de que elas não rentabilizavam o que podiam na sua unidade em especial, na unidade, né? Em cada uma delas. Por quê? Puxa, se eu tenho um espaço que cabe em 200 pessoas e vendo festa para 50, eu não estou otimizando o espaço, não estou otimizando o faturamento, né? Então, ele começou a perceber assim, olha, como dor. Eu consigo fazer festas com grupos, porque eu vendo no fracionado, a partir de 10 convidados, eu consigo fazer uma festa de um cliente que quer contratar para 20, outro para 30, outro para 10, outro para 50. Traz a flexibilidade que os buffets e as casas de festa dentro do modelo de negócio, na sua essência, não tinham, né? Que justamente não vendiam a comodidade, mas para eu oferecer essa comodidade eu preciso ser engessado. E agora não, vocês estão mostrando que é possível ter flexibilidade e ao mesmo tempo trazer essa comodidade, né? E trazer, no ponto de vista do espaço de festa, viabilidade econômica. Então, nesse decorrer do tempo que a gente vem operando, é muito comum a gente fazer nas unidades que a gente está operando festas maiores, porque são contratantes diversos. Então, junto um contratante com 30, outro com 50, outro com 60, então... Pro dono ali do buffet, o diretor, o gestor ali é maravilhoso, porque em termos de faturamento é muito maior também. Uma coisa é vender 50 convidados, outra coisa é vender 150. Sim, porque eu fraciono. E aí, do ponto de vista do consumidor, a gente traz a solução também. Porque para muita gente hoje é sonho fazer uma festa dentro de um espaço de festa, né? Lugares realmente especiais, requintados, com parque, ambiente, alimentação, mas muitas vezes não possuem o número mínimo de convidados, que são 50 pessoas, e muitas vezes é questão mesmo econômica, não possuem
a possibilidade de verba. O Marcelo, uma vez, numa pesquisa dentro da estrutura dele, do Catavento, ele fez uma pirâmide em que ele começou a fazer a métrica ali dos orçamentos que ele recebia. E ele percebeu de cada 1.000 orçamentos nas unidades que ele tem, ele não tinha produto para 800 leads, que a gente chama 800 orçamentos, 800 clientes. Porque nessa base da pirâmide eram clientes que não tinham o valor de investimento do pacote mínimo dele ou não tinham os convidados. E ele não tinha produto. Então, hoje, dentro do conceito da festa compartilhada, e a gente costuma dizer de agenda flexível, um cliente pode contratar uma festa para 10 convidados. Mas, evidentemente, desde que também ele abra a mão e ele saiba que essa festa vai ser uma festa em que ele divide também com outros contratantes o mesmo espaço, o mesmo ambiente. Legal, assim. E aí, para a gente agora chegar ao final desse nosso bate-papo, tá muito interessante, mas também eu acredito que esse aqui é o primeiro de muitos. Vou te convidar depois, mais vezes, para a gente dar continuidade para esse assunto, entender, se aprofundar mais. Mas, assim, para a gente fechar aqui esse nosso bate-papo, 2 perguntas, né? A primeira é como você vê o futuro agora desse segmento aí da plataforma, né? Para onde vocês estão mirando. E se você tem alguma lembrança de uma festa infantil que você passou quando criança, ou já depois de adulto, que ficou inesquecível para você e por quê? Tá bom. Essa sua entrevista, ela me remete assim, a uma certa cartaz que a gente vai revisitando a vida, né? Tem um filme japonês que eu vi há uns anos atrás, chamado, acho que Depois da Vida, que as pessoas morrem, aí elas vão num departamento no céu, aí elas têm que dizer um momento muito especial da vida. E tem lá tem cinegrafista, tem produtor, precisam relembrar esse momento. E muitas pessoas têm dificuldade de relembrar momentos e tal. É uma certa cartaz ali, a gente vai aqui contando histórias e tudo, eu me lembrei disso. Mas olha, a plataforma hoje, como eu te disse, ela vai além da questão da festa compartilhada. Ela se chama hoje Festou, é um hub de festas. O Festou ainda não está no ar, deve entrar... Mas o nome é maravilhoso, hein? Dá essa ideia do sextou, festou. Maravilhoso. Acho que a gente foi feliz no nome. E ela tem a frente. Então, o cliente entrando no Festou, ele vai encontrar a possibilidade da festa compartilhada. Hoje, no Hub, a gente tem a possibilidade de festas em parques, porque você sabe muito bem, o parque ele recebe por ingresso, e o core dele especificamente não é festa. Então, eles gostam muito da ideia. É ingresso, é minuto, Isso. É bilheteria, né? Então, dentro disso, a gente abriu também um campo dentro da plataforma dos espaços de festas criarem eventos temáticos. Dentro disso, ele pode criar dentro da agenda dele uma festa junina dentro do espaço de festa, um Halloween, um dia da diversão. Datas, às vezes, que não foram vendidas para festas, você tem a oportunidade de explorar como um dia aberto, né? Como um parque. O que a gente chama de agenda flexível. Dentro de um evento temático, cabem pequenas festas. Com certeza. Dentro de uma festa compartilhada, cabem vender ingressos para um parque aberto. Então, a gente está criando uma dinâmica toda para que o consumidor encontre produtos numa agenda que, antes do buffet, do espaço de festa, da casa de festa, era totalmente rígida, né? E dentro disso, a gente percebe oportunidades dentro da plataforma Festou, da questão da divisão também, de compartilhamento, dos eventos corporativos, de casamentos, não tem fim, porque a gente está lidando aí com uma economia colaborativa. Então, vem muita coisa pela Festou. Então, o futuro agora é fase de testes e também implantação dessas novas soluções, né? Que foram as ideias, os insights foram surgindo depois da plataforma do Festa Compartilhada ter começado a operação, né? E agora a gente, dentro desses 3 meses que a gente vai operando, a gente vai percebendo o que a gente tem na mão. E olha como um último gancho aqui para eu te falar especificamente das soluções da Festou. Olha que interessante. A gente tem cadastrado espaços de festas no Brasil todo que estão utilizando nossa ferramenta, nossa plataforma apenas como ferramenta, porque na nossa plataforma hoje tudo é automatizado. Então olha que interessante, contar uma pequena história de que aconteceu na própria unidade do Marcelo no Catavento. Uma escola o procurou para fazer um evento do Dia das Mães, uma semana antes do final de semana do Dia das Mães, ela querendo fazer um evento numa sexta-feira à noite. E ela com medo de comprar o pacote mínimo de 50 convidados. Então, dentro desse conceito da rigidez da agenda, o vendedor dele, ou ele descartaria a venda.
Sim. A escola estava com medo, então ele pegou e falou, olha, se você aceitar, joga essa oferta dentro do sistema, da plataforma. Nesse dia eu também abro para ingresso, porque você está com medo de vender para 50 convidados. E isso aconteceu agora há poucos dias. Ela, na segunda-feira, nos procurou. A gente subiu o que a gente chama, que é uma página de checkout, que é a página de venda do ingresso, onde o cliente tem lá a oferta, tem o post do que é a oferta do evento do Dia das Mães da escola, tem o que é o cardápio, tem a atração no geral, e ele lá pode comprar por Pix, boleto, cartão de crédito. A gente cria um link dessa página, e simplesmente na segunda-feira mandamos para a escola, para que a escola colocasse isso naquele sistema, aplicativo de recados dos pais. Ela simplesmente fez isso, olha que fantástico. Que é o que a gente fala que é o futuro da automação. Ela pegou esse nosso link, ela pegou esse nosso post e colocou nessa rede de contatos dos pais da escola. Isso era na segunda-feira. Na quarta-feira, tínhamos vendido 154 ingressos. Nossa, e imagine a gente, agora você que é gestor de buffet, assim, você... É difícil vender festa de 150 pessoas hoje em dia. Tem as festinhas de um aninho, que a gente sabe que as festas de um ano são maiores, mas mesmo assim, 150 pessoas... E é difícil. E outra, é muito difícil também uma família só comprar 150 ingressos para uma festa, que na verdade uma festa exclusiva é isso, né? Esse faturamento sai de um bolso só, né? No caso ali dos anfitriões. Agora, quando você tem 150 ingressos, assim, digamos, cada sua família comprando o seu, é muito mais viável, né? Muito mais factível de muito mais fácil de fazer o detalhe para o espaço de festa entender e se atentar. Quem fez essa venda foi a escola. A escola tem lá o cliente final, ela jogou isso num link. Quem não quer, né, tipo, terceirizar essa parte de vendas, assim, não ter custo nenhum com isso. Do ponto de vista da escola, ela nos disse, porque a solução existe aí. Você tem, por exemplo, plataformas como o Simpla, onde você cadastra um evento e você pode, enfim, ter um link ali de pagamento. Mas a nossa solução é nichada. Então, hoje a gente tem o chat de atendimento, hoje a gente tem suporte de marketing. Então, assim, nesse caso, a escola ficou encantada, porque a diretora da escola, depois do evento, ela nos disse, Valmir, a cada evento que a gente faz, eu fico doente. Porque controlar tudo isso, controlar a venda, controlar cancelamento de ingresso, atender cada pai, tudo isso é muito difícil. Então, a gente automatizou tudo isso. Então, o que tem acontecido recentemente são espaços de festa pelo Brasil inteiro, independente da gente atuar ali especificamente com festa compartilhada ou no sentido do marketing dessas empresas, simplesmente estão olhando para a gente como uma ferramenta de automação com suporte de chat, o sistema automatizado da gestão do evento. Então, diversos espaços têm se cadastrado para fazer a formatura, para fazer eventos temáticos, para fazer agora em julho, pessoal, se atente a isso, procure a gente, dá tempo ainda, as colônias de férias. Um cliente recentemente da plataforma nos disse que tinha muito público para colônia de férias, mas que não fazia porque a gestão era muito difícil. Já fizemos 3 eventos deles, onde a gente automatiza o sistema, ele joga na rede de WhatsApp dele, no e-mail marketing dele, e fizemos já 3 colônias de férias totalmente bem-sucedidas, né? E agora a sua lembrança de uma festa inesquecível para você? Cara, lembrança, quando eu falava assim do banco, que me trazia uma sensação de muita estabilidade, e eu sonhava com algo mais instável, olha que loucura, né? Falava assim, puxa, eu queria uma vida um pouco mais de aventura. Me remete ao fato de que quando eu fazia esses personagens, esses telegramas, eu fui contratado no mesmo dia para fazer 2 eventos. E o contratante sempre dava um briefing para a gente do que seria o evento, né? E aí tudo bem. Então um deles era, olha, você vai entrar no meio de uma festa corporativa e o personagem é essa pessoa, e essa pessoa, enfim, ela vai estar fazendo lá um discursinho com os seus convidados, com os colaboradores da empresa. Você entra com o personagem, pega um microfone e começa lá seu show, sua atividade ali. Eu falei, legal, peguei o briefing do que era e desenhei e falei, vou fazer. E fui contratado para um evento particular, uma festa nesse mesmo dia, saía de um e ia para o outro. E essa coisa do desafio. E a gente nunca sabendo bem exatamente o que a gente ia encontrar pela frente. E a coisa da flexibilidade, da adaptabilidade, enfim. Quando eu chego nesse primeiro evento, precavidamente, eu cheguei uns 40 minutos antes.
E simplesmente era um evento da CVC Turismo, com cerca de 200 colaboradores, num espaço, né? Num salão enorme, num palco gigante, onde a contratante simplesmente me falou, olha, você, na hora que o dono da empresa estiver falando de determinada situação, você vai lá, pega o microfone e faz seu show. E eu falo, Jesus, não fui contratado para isso. Olha, onde eu me meti? E aí eu tinha chegado um pouquinho mais cedo, chamei assim a pessoa que tinha me contratado, falei, me dê informações desse empreendedor, que é o dono da CVC até hoje, me conte histórias dela, fui roteirizando. E quando menos me percebi, estava num palco para mais de 200 pessoas, fazendo exatamente o que hoje se chama de stand-up, e colocando 200 pessoas para darem risada. Aquilo que era para ficar 20 minutos deve ter ficado uns 50 minutos. Foi um grande evento, foi muito sucesso. E no final, quando ela foi pagar meu cachezinho lá, eu falei, puxa, não fui pago pelo que eu apresentei. Mas, nesse mesmo dia, eu fui para um outro evento, que era uma festa. E as festas a gente espera que tenham 20, 30, 40 pessoas, 50, 80, a gente vai interagir. E, Hubert, eu cheguei nessa festa nesse mesmo dia, era uma sala, eu entrei numa sala, tinha a mãe, sei lá, um tio, e as 2 aniversariantes gêmeas. E mais ninguém. Caramba. E eu tinha aqui, não sei se os convidados não foram, eu não sei, até hoje eu não ela entendo aquilo. já divulgou a data errada no Divulgou a data convite? errada. E eu sei que eu sentei no sofá com essas 2 aniversariantes, com a mãe e com o tio, e comecei a fazer o que eu tinha que fazer, meu show, a fazer piada, e pedia café, e pedia bolo, eu era um convidado ali, comecei a entreter. E aquilo me deu uma dimensão no mesmo dia do que é o universo do entretenimento, do evento, que a gente nunca pode... A gente tem que se preparar, a gente tem que estar preparado no sentido de conteúdo, no sentido de preparo individual, mas é um universo que ele sempre te traz novidade, ele sempre te traz surpresa, e isso é o encanto do universo do entretenimento, do evento, dos eventos, do teatro. E que hoje eu encontro no universo da startup, né? da criatividade, do ambiente jovem, que é esse ambiente, do ambiente de resiliência o tempo todo, de criatividade, de mudança. Lá dentro da startup hoje, você e o Marcelo ainda são os tiozão. Isso vai nos acompanhar por um bom tempo, mas o espírito sempre jovem. Bom, gente, é isso aí, Valmir. Muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado, viu? Foi muito ótimo. Legal, gostei bastante. Parabéns aí. E você que está nos assistindo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, dizendo o que você achou, sugira temas, sugira convidados. Todo esse engajamento é muito importante aqui para a gente do canal, tá? Vou me despedir aqui ainda agradecendo os meus patrocinadores desse episódio, Bruce Entretenimento, Todo Sabor, Festa Compartilhada e também o Safe Play. É isso, gente. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.